Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E o Palmeiras que não consegue vencer clássico. Tirando aquele jogo contra o Santos que nós conseguimos virar nos últimos minutos com aquele chute do Richard Rios. Mas também eu vou falar pra você com todo respeito, né? O time do Santos é muito ruim, muito ruim. Vai melhorar bastante, tá trazendo reforços e tudo mais. Mas Corinthians que tem um time melhor e São Paulo que tem um time melhor, a gente com muita dificuldade. Contra o Corinthians, que eu acho que tem um time muito melhor que o do São Paulo, e que hoje joga um futebol melhor que o do Palmeiras, tá bom? O Palmeiras jogou muito melhor do que contra o São Paulo. O jogo de ontem foi horrível. Eu tive a sensação de que eu perdi 2 horas do meu dia. 4, né? 1 hora pra ir, 2 horas no estádio, 1 hora pra voltar. Tá triste, rapaziada. Mas assim, olhando sempre o meio copo, eu acho o time do Palmeiras bom, muito bom. Os 11, os titulares. É um time bom, rapaziada. O Everton no gol, um lateral direito com o Mike, a dupla de zaga com o Murilo e Gustavo Gomes e o Piquerez na esquerda. Pô, sistema defensivo excelente. Aí nós temos aí um Aníbal Moreno se voltar a jogar bem, ou o Emiliano Martinez que tá muito bem. Nós temos o Richard Rios que começou o ano muito bem e é um destaque da sua seleção. E nós temos Rafael Veiga, que não tá numa fase tão boa, mas é o Rafael Veiga. Aí a gente tem o Facundo Torres, que é uma surpresa muito agradável em termos de reforço. Talvez seja o único que de fato jogou bola. Nós temos o Paulinho, que ainda vai estrear, mas certamente deverá ser titular absoluto e vai cumprir com o que a gente está de expectativa, porque é muito bom jogador. Aí nós temos o Maurício, que é um baita de um jogador, o melhor jogador nosso, e nós temos o Estevão. Então assim, os 11 iniciais do Palmeiras pra mim é excelente, o time é muito bom. Agora, o elenco, quando a gente olha pro banco de reserva, a gente não tem ninguém que possa mudar essa partida, mudar, melhorar, fazer o Palmeiras de um jogo talvez truncado como o de ontem, melhorar no segundo tempo. Não tem. Então assim, o time é muito bom, o elenco é fraco, que precisa de reforços. E reforços que vêm da diretoria, uma diretoria fraca. Com todo o respeito ao Anderson Barros, a diretoria em si da Leila Pereira e da presidente Leila Pereira, fracos. Desde que assumiram a gestão de Maurício Gagliotti, que assumiu algo grandioso feito por Paulo Nobre, nós não temos mais nenhuma expectativa de melhora. O Palmeiras nos últimos 2 anos só regride. Agora o técnico Abel Ferreira. Abel, ora a gente entende que você precisa de reforços e tudo mais e não vai jogar a culpa em você. Eu acho que você também tem uma porcentagem aí nessa culpa, com certeza. Por quê? Os 11 jogadores que iniciam tem a obrigação de jogar minimamente melhor do que vem jogando nesse início de temporada, do que veio jogando no ano passado. Então, Abel Ferreira, você também precisa evoluir, não estagnar. Para mim, a sequência ali é diretoria, o mais culpado porque é um planejamento ridículo e tudo que está acontecendo com o Palmeiras, né? Arrecada, gasta errado, só apostas, não contrata quem tem que contratar, é uma demora absurda em cada negociação grande. Aí depois a gente vem com o elenco, que é um elenco fraco, os jogadores que a gente aposta tanto, não tem jogado nada, principalmente o senhor Rafael Veiga, que é o nosso craque, é um ídolo do Palmeiras. Aí depois eu colocaria na comissão técnica, porque o time parece que é muito mal treinado. Parece que não treina. O time do Palmeiras não tem tática, não tem mais aquele esforço na primeira bola, não tem mais aquela vontade na segunda bola. Parece que é um time que se empatar tudo bem, se perder tudo bem, se ganhar tá ótimo. Mas não tem aquela ambição de vencer a todo custo como era anos anteriores. 2023 a gente foi salvo por um garoto chamado Endrick e por um time que pipocou muito chamado Botafogo. 2024 o Botafogo até tentou pipocar e surgiu um outro menino que também tentou salvar o ano do Palmeiras, que é o Estevão, mas não deu certo. Nesse ano a gente vai contar com o quê? Com
pipocada de certos times, porque o Palmeiras não depende mais só dele. O Botafogo de Ribeirão, a Ponte Preta vai ter que perder para o São Paulo, para o Palmeiras ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto, para depender de si em uma classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. É vergonhoso o Palmeiras cair na fase de grupos, mas ainda faltam 2 rodadas. Vamos de 2 péssimas notícias, galera. Maurício passou por exames e será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Deve ficar de fora aí no mínimo 2 meses. O melhor jogador da temporada do Verdão se machucou com 1 minuto de jogo ontem. Aí também é muito azar, né? Quer outra notícia? São 2 péssimas notícias. A outra é Gustavo Gomes, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento. Ou seja, 2 titulares que também não poderão jogar no resto do Campeonato Paulista. Maurício e Gustavo Gomes estão fora do Paulistão. Será que o Palmeiras também estará fora? Com as lesões desses 2 jogadores, somado a Bruno Rodrigues, Felipe Anderson e Paulinho, tendo Bruno Fux não podendo atuar nesse torneio, que é o Campeonato Paulista, o Palmeiras pode jogar uma possível quartas de final no Campeonato Paulista com 18 jogadores, sendo 3 goleiros e 5 jovens da base. É inadmissível, rapaziada. É inacreditável, é inadmissível, é preocupante, é um planejamento péssimo. Desde a diretoria, até a montagem do elenco, até os treinamentos, até os jogadores em campo. Tudo isso que eu falei agora e isso preocupa demais o Palmeiras para essa temporada. O Abel Ferreira ontem na coletiva falou assim: o elenco não pode ser tão curto como está agora. O elenco que era muito curto em anos anteriores ficou ainda mais curto em 2025. E agora ficou ainda mais curto com tantas lesões acontecendo nesse início de temporada. Acorda, Leila Pereira. É a senhora que pode mudar as coisas. A senhora tem a caneta para fazer contratações. A senhora tem a caneta para designar negociações. A senhora é quem pode fazer a diferença para o Palmeiras. Nós teremos 3 anos do seu mandato de forma fria e desorganizada em um time bilionário? Acorda, Leila, com todo respeito. A novidade boa é que, com boas respostas nos exames clínicos, Paulinho avançou na recuperação da sua cirurgia e está cada vez mais próximo de estrear pelo Verdão. Porém, se o Palmeiras ficar de fora do Campeonato Paulista, a gente pode ficar quase 40 dias sem jogo. É isso mesmo que você está ouvindo. Quase 40 dias sem jogo. De 36 a 38 dias sem jogos. No fim de 2024... a gente ficou meses jogando apenas uma competição, o Brasileirão, folgando durante a semana, treinando seguidamente 4 dias. E o Palmeiras não conseguiu evoluir, muito pelo contrário. Regrediu, por isso que a gente fala: Abel, quanto mais tempo você tem para treinar, o time parece que menos treina. E isso é preocupante, porque você diz que o calendário aqui é ruim, que não dá tempo para treinar, e quando tem tempo para treinar parece que não treina. Complicado, né? Bom, parabenizar Abel Ferreira, o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, pelos seus 300 jogos no comando do Verdão ontem contra o São Paulo. Para finalizar, eu quero falar sobre Vitor Roque. É o seguinte, o diretor do Betis, Manu Fajardo, ele deu uma declaração falando sobre a negociação entre Palmeiras, Vitor Roque e Barcelona. Ele disse assim: não tem nada em relação à saída de Vitor Roque. Nem Vitor Roque e nem seu entorno, nem o Barcelona, com quem temos uma relação muito próxima. E nem eu, como diretor, dissermos qualquer coisa sobre a saída. É totalmente falso. Rapaziada, é normal o diretor vir a público. Na verdade, ele não veio a público, ele foi questionado sobre a possível saída de Vitor Roque. É normal ele negar, ele falar que conta com o atleta, bababá. A negociação existe, está acontecendo, mas se depender da diretoria do Palmeiras, vai se prolongar até meio do ano, fim do ano, ano que vem. Desculpa. A gente tem a faca e o queijo na mão para contratar o Vitor Roque, que é um jogador que o Barcelona não quer mais, o Betis não tá usando ele, e o Palmeiras pode pagar o que o Barcelona quer. Não tem como não contratar o Vitor Roque, rapaziada. Não existe essa possibilidade. Existe.
se tratando da diretoria do Palmeiras atual, existe. Infelizmente. Falando em diretoria do Palmeiras, ingressos para Palmeiras e Botafogo vai de 110 a 200 reais. Um jogo que provavelmente não vai ter casa cheia, vai ter seus 20, 25 mil torcedores. Um jogo que a gente precisa vencer. Que o Palmeiras precisa do seu torcedor. Aí eles colocam ingressos de 110, o mais barato. 110 reais, o mais barato. É triste, rapaziada. É triste, é muito triste.